Irmãos, quero falar um pouquinho sobre esse assunto da ansiedade. A gente já tem até falado algumas outras vezes e, na verdade, é um assunto bem complexo, viu? Envolve muitas coisas. Nós não pretendemos aqui exaurir o assunto, pelo contrário, a gente vai trazer alguns aspectos para você considerar e também podemos pensar como podemos, através das escrituras, lidar com a questão da ansiedade. Alguns têm dito que a ansiedade é a emoção oficial da nossa época. Gary Collins é um grande conselheiro bíblico, tem livros sobre o assunto, e ele disse: um dos problemas mais urgentes de nossos dias, a base de todas as neuroses e o fenômeno psicológico mais difundido hoje. E podemos dizer que ele está falando algo real, né? Então, a ansiedade no século XXI tornou-se a norma silenciosa, né? Muitas vezes não queremos falar sobre isso, porque geralmente quem passa por isso é quem entende, né? E às vezes não quer falar porque alguns acham que é frescura, né? Usar essa palavra aqui, que a gente entende bem. Mas a gente sabe que é algo que acontece, tem acontecido muito. Domina o cenário emocional moderno, age como a raiz invisível de diversas neuroses, é o fenômeno psicológico mais onipresente da atualidade. Então, vários autores têm relatado sobre isso, não só autores cristãos, mas outros, né, nas pesquisas da área da psicologia e da área médica. Tem algo interessante, né, que quando você olha para alguns aspectos da ansiedade, não todos os aspectos, mas tem uma frase sobre, né, uma ilustração sobre a cadeira de balanço, né, que a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você consegue ocupar o tempo, mas não vai a lugar nenhum, né? E às vezes ocupa o tempo ali com sofrimento mesmo, né? Até aspectos que mexem no organismo da pessoa, mexe no corpo. Uma cadeira de balanço, ela está ali em movimento constante, mas não sai, né? E há pessoas que estão passando, né, sofrendo com ansiedade, também agem assim. Tem alguns aspectos de ansiedade que são por algumas demandas, algo que você tem medo de fazer, que você não enfrentou ainda por ser algo novo. E tem outros aspectos que envolvem uma investigação maior, que precisa ser olhado e ter um cuidado maior, né? Uma outra ilustração é que muitas vezes a ansiedade é como juros antecipados, né? A preocupação, né, com a ansiedade, né, não a preocupação boa, é pagar juros antecipados sobre problemas que muitas vezes nem chegam a acontecer. É um custo emocional cobrado antes do tempo. Então, a ansiedade, ela está diretamente ligada ao futuro, né, a coisas que vão acontecer. E pode fazer com que a pessoa fique paralisada mesmo, sofra. E ela já acha que aquilo que não aconteceu ainda já está acontecendo. Isso vai impactar a maneira com que ela vive, como ela trata as pessoas, e o sofrimento é real, né? Interessante que a depressão, que também pode acontecer, né? A ansiedade pode levar à depressão, mas a depressão, ela está ligada mais a questões do passado, né? As pessoas geralmente ficam depressivas relacionadas a coisas do passado, não ter feito, não ter acertado, arrependimentos e certas situações na vida. E a ansiedade ligada a coisas do futuro, né? A medo de acontecer coisas, ou de não dar certo isso ou aquilo,
e já sofrer. E é claro que aqui a gente está falando de algo mais não tão profundo, né? Porque existe aspectos assim que mexe mesmo com uma pessoa quando ela está sofrendo de ansiedade profunda, em termos de sintomas médicos terríveis que ela está passando, né? E que muitas vezes não dá nem nos exames algumas das questões que ela está sofrendo ali. Então a paz, meus irmãos, é um patrimônio hereditário do Filho de Deus. Interessante isso aqui, né? Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, e o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz uma paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, né? Filipenses capítulo 4, verso 7, vai falar sobre isso. O texto diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o contexto aqui é o contexto da ansiedade, né? De não andar ansioso. E nós precisamos lembrar disso, cultivar essa paz. Quando nós passarmos por situações reais de dificuldades ou gatilhos que possam querer trazer, né, um sentimento, uma emoção de ansiedade, você trabalhar no seu coração, na sua mente, que você pode desfrutar de uma paz com o Senhor, que muitas vezes não há explicação, né? Aqui nós temos um exemplo de Pedro, né, o apóstolo, lá em Atos capítulo 12, versos 6 e 7, estavam ali presos. O texto diz que Herodes pretendia no outro dia apresentá-los ao povo, né? E você sabe que apresentando aos judeus geralmente era execução, né? Então provavelmente Pedro sabia que as consequências seriam grandes quando Herodes entregasse, né? Apresentasse ele ao povo. Mas o texto diz que ele dormia um sono profundo, né? Como é isso? Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos 12, 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calça as sandálias. E eles assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então aqui nós temos uma situação de alguém que vai passar, sabe, a grande possibilidade de no outro dia sofrer na mão de judeus, que Herodes iria entregá-los e julgá-los e levá-los à morte, provavelmente, sendo acusado de tumultos, e principalmente relacionado à religião judaica. Mas o texto diz que Pedro dormia, conseguia dormir numa situação dessa. Alguns podem dizer que talvez ele dormiu porque estava tão depressivo, né, que dormiu. Mas não é esse o caso aqui, né? Ele simplesmente conseguia dormir, mesmo não sabendo tudo o que ia acontecer nos outros dias. Quem pode ajudar aqui?
Oi? Ah, obrigado. Então Pedro está preso, aguardando ali sua iminente julgamento, provável execução, mas ele dormia, e aí o anjo aparece. Então é possível combater e vencer a ansiedade substituindo o pânico por um descanso sobrenatural. Isso não vem de nós, isso é entender a sua teologia, isso é entender quem Deus é, entender o plano de Deus, entender os fundamentos da fé, entender que Deus tem um plano para você e que você está seguro na mão dele. E muitas vezes isso não é fácil, mas é real, porque é aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra para nós. Isso vem para o nosso coração, para a nossa mente. Há algo interessante lá no texto, no verso anterior, verso 5, o texto diz: e assim Pedro estava aguardando na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que importante o contexto espiritual, não é? A importância da oração, do envolvimento com Deus, do relacionamento com Deus e de pessoas intercedendo por nós diante das nossas lutas. Ali a igreja orava e Pedro podia descansar no Senhor, e Deus agiu de modo sobrenatural. Deus sempre age, meus irmãos. Não pense que as situações que você está vivendo ou que pode acontecer na sua vida, que elas estão à margem de Deus, de que Deus não está atento, não está sabendo. Sim, Ele está, Ele que está conduzindo tudo, e você precisa confiar nisso e entender o plano de Deus para nós. Então, precisamos desenvolver e cultivar essa ideia de descansar no Senhor e que Ele cuida de nós de forma sobrenatural. Então, o que a ansiedade é e o que ela não é, em alguns aspectos bem gerais aqui. Então, o que ela não é, não é um cuidado sadio. Quando eu tenho uma preocupação no sentido sadio, de pensar de antemão, se importar, isso não é ansiedade. Nós precisamos ter preocupações sadias, acho que a melhor palavra é cuidado mesmo. Precisamos ser previdentes, precisamos fazer aquilo que é nossa parte para evitar situações desagradáveis, tomar boas decisões. Isso não é ansiedade. Podemos ver lá em Filipenses 2:20, 4:10, o cuidado de Timóteo e dos filipenses pelo apóstolo Paulo. Se preocuparam como o apóstolo Paulo estava, precisando de ajuda, e enviaram pessoas para ajudar, enviaram recursos, e isso é legítimo e bom. Nós precisamos, inclusive, viver assim, certo? Com planos bons, sendo previdente, com bons cuidados em relação aos nossos filhos, à nossa vida. Mas isso não pode tomar conta da sua vida, fazendo você se desestabilizar. Porque, afinal das contas, por mais que a gente tente cuidar das coisas, nós nunca vamos cuidar de tudo. E a ansiedade está muito ligada a isso, eu querer e achar que as coisas todas estão sob o meu controle, completamente sob o meu controle. E a nossa vida não é assim. A nossa vida não é assim. Eu estava na semana de música e jamais pensava que eu ia fazer um culto fúnebre essa semana. E Deus mudou os planos. Então, 9:30 da noite, eu estava lá pregando, o velório do Ágara. Então Deus está no controle. Às vezes nós achamos que uma coisa está certa, que vai acontecer negativamente. Deus pode mudar tudo. Porque Ele é soberano e eu preciso confiar nele. Então eu posso planejar, mas a minha vida não está sob o meu controle em todos os sentidos. E isso é entender que quem é soberano é Deus e não você.
Muitas vezes nós queremos ser soberanos. E aqui a gente entra num ponto muito complexo, né? Por quê? Porque às vezes a gente canta sobre a soberania de Deus, a gente fala que eu confio, minha vida está nas mãos de Deus, mas basta sair uma coisa no lugar, um horário que não deu certo, uma mudança de planejamento, seja na empresa, seja na sua saúde, seja em qualquer circunstância, o seu mundo cai, né? O nosso mundo cai muitas vezes. Ficamos chateados, tristes, murmuramos, mudamos o humor. Ué, não é Deus que é soberano? Ou você acha que aquela circunstância pegou o Senhor de surpresa? Né? Aqui eu estou falando da vida natural, né? Do andar da vida. Eu não estou falando de consequências dos nossos pecados e de más decisões que nós tomamos. Isso aí a gente deve esperar mesmo. Às vezes Deus é que ameniza a consequência para nós na sua graça. Mas é importante, quando lidar com ansiedade, lembrar disso. Eu não controlo a minha vida. Eu não consigo cuidar dos meus filhos como eu gostaria completamente, sobre todos os detalhes e cada detalhe. É Deus que vai cuidar. E certo dia eu conversei com um pastor amigo, ele tem sido um mentor para mim, e às vezes ele conversa comigo falando de algumas coisas da vida dele, e eu converso com ele sobre as minhas demandas. Ele é mais experiente que eu e tem sido uma grande bênção para a minha vida. E eu estava falando sobre os meus filhos, né, de uma preocupação que eu tinha sobre profissão, sobre casamento, né, e eu perguntei sobre os filhos, né, dele, como ele lidava. E hoje já são casados e tudo. Ele disse assim: eu nunca me preocupei. Aquilo foi um choque para mim. Como assim você nunca se preocupou? Ele falou: olha, eu sempre criei meus filhos no caminho do Senhor, firmeza, com direção, orientação. Naquilo que Deus vai realizar na vida deles, eu aprendi a descansar. Irmãos, eu confesso que eu ainda não estou nesse nível espiritual, né? E eu acho que você que tem filhos adolescentes, aí, filhos de toda idade, não é? Talvez pense como eu, mas eu estou aprendendo. Isso foi uma lição para mim. Porque de fato eu pensei: o que eu vou mudar? Eu é que vou escolher pessoa para meus filhos casar? Eu é que vou dizer: eu vou lá para tal empresa, tal concurso, aqui que você vai passar, tá aí, pode empregar, né? Não está no meu controle. Agora, está no meu controle a responsabilidade de ser exemplo, de instruí-los com padrões morais corretos pela palavra, de ensiná-los a amar o Senhor, de ajudá-los na disciplina para serem diligentes nos estudos, né? Isso cabe a mim. E e cabe a nós pais, aquilo que eu estou ensinando naquela série sobre criação de filhos, não é? Orar. Eu acho que se nós substituíssemos a preocupação pela oração, nós teríamos muito mais tranquilidade, paz e resultado na nossa vida. Então, cuidado sadio é importante. Isso não é ansiedade, mas a gente deve tomar cuidado para não se tornar ansiedade. Planejamento prudente e sábio, como diz lá em Tiago 4, 13 a 16, né, corretamente interpretado ali, a ideia: vamos para tal cidade, vamos negociar, vamos ganhar dinheiro, né? Aí vocês estão errados de pensar assim. Ao invés disso, deve dizer: se o Senhor quiser. Então, o que o texto está nos ensinando? Você pode planejar ir para uma cidade, fazer comércio? Claro que pode. Mas nunca deixe Deus de fora. Você pode planejar sobre sua faculdade, sobre seus estudos, sobre seu comércio, sobre o seu curso, mas nunca deixe Deus de fora. Se o Senhor quiser, não é só um jargão evangélico, meus irmãos. É o reconhecimento de que Deus dirige minha vida. Então, quando eu digo se o Senhor quiser, eu não estou só me eximindo de responsabilidade, colocando tudo para Deus, não é isso. Eu faço aquilo que me cabe, eu planejo, eu posso ter
desejos e planos, mas eu preciso submetê-los ao Senhor e confiar que Deus pode mudar, pode tirar uma circunstância, pode mudar o curso daquilo que eu estava desejando. E a questão principal é, e se ele fizer isso, você vai entender que a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável? A gente vai descansar ou não? Isso acontece muito, meus irmãos, principalmente quando nós queremos algo muito, né? Eu quero aquilo, tem que ser. E aí, por algum motivo, não acontece. Ou não acontece naquele momento, ou Deus muda. E aí? Então, o seu coração deve descansar no Senhor. E dizer, Senhor, eu fiz tudo que eu pude aqui. O Senhor está dizendo não para mim. Pois o Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É fácil falar esse versículo, não é verdade? Vivê-lo não é tão simples assim. Porque era algo que eu queria. E a gente nem sabe que Deus está livrando a gente de uma situação difícil, de uma consequência pior, de problemas. Ele está protegendo muitas vezes a gente, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos entender isso. Ansiedade, por sua vez, é uma emoção de apreensão, mal-estar, preocupação constante, angústia e medo. E aqui eu estou falando dos aspectos gerais, né? Que vem mesmo essa emoção de apreensão, mal-estar, aquele sentimento, e pode inclusive tem as consequências físicas, né? Como ela age fisicamente na pessoa. E ela leva a um estado de paralisia mental e aflição interna que drena a energia sem resolver o problema. Pessoa ansiosa, ela gasta sua energia na cadeira de balanço, né? Ela coloca toda a sua energia, mas não sai do lugar, ela não consegue resolver. Nós precisamos entender que eu preciso descansar no Senhor, mesmo quando eu estou ali olhando para aquela situação, não estou vendo a solução, está mexendo comigo, aí é hora da gente confiar e entregar no Senhor. E é claro que tem outros aspectos envolvidos, né? Quero até mencionar isso, que nós poderíamos dizer com relação ao que seria a essência da ansiedade, né? Um fardo solitário muitas vezes. É tão bom quando nós temos pessoas próximas que podem nos atender, nos ajudar, compreender quando estamos passando momentos assim, mas geralmente é um fardo solitário, né? Tem certos aspectos da ansiedade que só quem está passando aqui entende. Por isso que nós precisamos entender algumas questões para nos voltarmos para o Senhor. Então tem alguns aspectos da ansiedade que seriam sintomas, né? Aflição, angústia, medo e todos os aspectos físicos que podem envolver isso aqui, certo? Eu vou já falar sobre isso. Mas tem aí um outro nível, né? Que é o nível da ilusão da autossuficiência. Quanto mais eu achar que eu estou no controle, que eu sou autossuficiente, menos eu vou saber lidar com a ansiedade, entende? Menos eu vou saber lidar com as coisas que a vida pode trazer, certo? E é tão interessante isso aqui, porque você pode deixar de fazer muitas coisas, de viver muitas coisas, por conta do medo de que não vai dar certo, que não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e se isso, e aquilo, e trazer todo um sofrimento para você, e muitas vezes achando que pode controlar e não vai. E aí tem as causas, né? Quais as causas da ansiedade? Irmãos, aqui nós entramos num aspecto enorme, né? Eu trouxe aqui alguns aspectos relacionados à biologia, né? Aspectos biológicos. Você tem aí já com pesquisas médicas sobre hereditariedade, né? Então pessoas que vêm de famílias mais melancólicas têm a tendência a ser assim,
Então isso não é determinante na sua vida, mas isso pode afetar o seu humor. Você vai precisar aprender a lidar com isso. E quando a gente fala de questões biológicas, também falamos de alterações de hormônios, né? Alterações que podem trazer aí problemas que têm sintomas de ansiedade, trazem aspectos de ansiedade, mas que está acontecendo por disfunções médicas, né? Físicas mesmo. Eu aconselhei uma moça na nossa igreja, lá na Fé. Ela estava no período de noivado, defendendo o TCC na faculdade, né, fazendo para defender, escrevendo para defender, e muito cheio de coisa e tal, e de repente ela ficou desesperada, ela entrou em desespero. Desespero, ansiedade, não conseguia fazer, triste, afetando o corpo dela. Eu comecei a conversar com ela e eu já percebi que algumas coisas aqui não estavam bem socialmente, aqui mais aspectos sociais. Ela estava sob pressão da faculdade, de outras questões. Mas eu também pedi para ela, inclusive, se eu não me engano, foi até a doutora Cristiana que me ajudou na época lá, pedi alguns exames para ela, exames de hormônios e tudo mais. Quando ela fez os exames, estava tudo desregulado, tudo. Ela fez o tratamento, porque eu não passo exames como conselheiro bíblico, né? Não peço exames, né? Prescrevo remédio, nada disso. Eu peço ajuda para irmãos fazerem essa parte médica. E aí o que aconteceu? Ela trabalhando no aconselhamento bíblico para ajustar essas questões da pressão que ela estava tendo, tomando os remédios para ajustar os seus hormônios, ficou boa, rapidamente. Foi incrível. Não era algo que ela precisaria sofrer. Nós somos assim, nós somos complexos. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde também. Então aqui entra no que eu falei de causas sociais, né? Pressões familiares, questões de trabalho. Tome cuidado com isso. Você tem que saber aprender a lidar com todas as áreas da sua vida. Cuidado com ouvir demais sobre política, ouvir demais sobre pessimismo do seu país. Claro que a gente precisa viver, entender sobre isso, tomar decisões, mas você está acima disso no que se refere ao cuidado do Senhor na sua vida. Ele é soberano até sobre os maus líderes que nos governam, ou situações difíceis no nosso município, no nosso estado, da nossa vida em geral, da nossa saúde. O que cabe a mim, eu preciso fazer. Por exemplo, cuidado com a saúde. Deus também espera que você se alimente bem, durma bem, que você tome sol, que você faça exercício, que você tenha bons relacionamentos, está vendo? Então, eu tenho responsabilidades que vão me ajudar. E ainda há aspectos psicológicos, né? Pessoas que passaram por situações difíceis numa determinada área da sua vida, ou tiveram situações traumáticas. Tudo isso são fatores que podem desencadear uma ansiedade, além do estilo de vida. E hoje o estilo de vida tem falado muito, né? Um aumento de ansiedade até entre crianças, adolescentes, por conta das telas, por conta do excesso, né? De dopamina, de lazer ali que ela tem, ela não consegue lidar com frustrações, que é normal da vida, e ela vai gerando, tá vendo? Então isso são um estilo de vida que precisa ser corrigido. Então tudo isso aqui são a realidade que a gente vive num mundo que jaz no maligno sobre o pecado, entende? Então nós vamos ter que lidar com isso aqui. Mas o Senhor tem nos dado sabedoria para poder cuidar das questões físicas, das questões da nossa mente, trabalhando o nosso coração, para ajudar-nos nas nossas emoções, para lidarmos com as pressões sociais e tomar cuidado para que isso não seja o que vai dirigir a sua vida, e ter uma vida disciplinada como um crente sábio em todas as áreas, para que o seu estilo de vida
seja abençoado. Está vendo aqui? Então eu preciso aprender a lidar com tudo. Isso aqui podem causar momentos de ansiedade ou a ansiedade, mas eu, como crente, tenho que aprender a lidar com cada uma dessas áreas com responsabilidade para que isso não seja determinante na minha vida, certo? A não ser casos que de fato tem patologia mesmo, certo? Questões clínicas que é mais complexo, que vai precisar até de remédio. E aqui eu quero trazer uma raiz, né? Uma raiz que muitas vezes as pessoas não querem perceber e no mundo, né, claro, nem falam sobre isso. Por isso que está aí como raiz oculta o afastamento de Deus. E eu não estou dizendo que toda ansiedade é por causa do afastamento de Deus. Algumas pessoas tiveram momentos de ansiedade, fazendo seu devocional, tendo vida com Deus, mas por outras questões biológicas mesmo, né? O que não pode é você ficar naquilo. Sua vida ser completamente alterada por causa daquilo. Mas o que eu quero dizer para você é que essas questões estão muitas vezes, ou na maioria das vezes, ligadas à minha visão de Deus. Entende isso? Então eu preciso trabalhar o meu relacionamento com Deus sempre. Quanto mais afastado de Deus, mais propenso a uma vida de ansiedade e de pecados em várias áreas. Entende? Agora, entendo o que eu estou falando. Não estou dizendo que todo caso de ansiedade é necessariamente um pecado declarado, né, ou está ligado. Mas o que eu quero dizer, por conta desse mundo que nós vivemos, nós precisamos sempre buscar a Deus. Mesmo porque Deus que vai nos ajudar. Só Ele que não vai nos ajudar a sair dessas situações. Então, em vez de reconhecer a soberania e a superioridade de Deus, tentamos carregar sozinhos os fardos da vida. Supomos poder solucionar os problemas sem a ajuda dele. Quando o homem faz de si mesmo o seu próprio Deus, a intensificação da ansiedade é inevitável no mundo de crescente impiedade. Então, quanto mais impiedade, mais pessoas ansiosas, mais pessoas sofrendo, mais pessoas tomando remédios para lidar com suas emoções, com situações que poderia ser lidada de outras maneiras. E volto a dizer, tem alguns casos que vai sim precisar de remédio. Louvo a Deus por eles, viu, meus irmãos? Louvo a Deus por profissionais que têm nos ajudado. Então, aqui nós estamos mostrando várias áreas que você precisa cuidar e sempre cuidando da sua vida espiritual. E como eu já mencionei, há casos que pode acometer a você por conta de vários fatores desses somados, que não tem a ver com o pecado na sua vida. Entende? Tem a ver, por exemplo, com questão de idade, de trabalho, cansaço, junta muita coisa, e aí a pessoa pode entrar num estado de tristeza, pode entrar num estado que mexe com o seu corpo, casos, por exemplo, como taquicardia, tremor, medo de fazer as coisas. Eu mesmo tive um período de ansiedade, eu nunca tinha tido, né? Depois da Covid. Depois que eu tive Covid, eu soube depois, conversando com um médico amigo, que me ajudou na época, que era um dos sintomas mesmo, né? Que uma das consequências, pessoas estavam tendo, porque estava afetando o organismo e várias outras coisas. E eu lembro que só de pensar em estar em hospital já me começava a dar um negócio esquisito, porque eu fiquei internado, né? Pelo menos 6 dias lá com aquele negócio no rosto. E eu lembro que um dia que eu fui sair de casa para uma fisioterapia, que o pulmão da gente fica muito afetado, né, pela Covid, e eu precisei fazer fisioterapia para voltar a respirar, se encher o pulmão. E eu cheguei no carro, começou a me dar umas tremedeiras. Eu falei, que é isso? O que está acontecendo? Uns negócios na minha perna. Eu falei, eu vou desmaiar? Que negócio é esse?
eu não tô, já estou curado, né? Já estou bem. É ansiedade. A gente não está sabendo lidar com aquilo. O organismo foi sobrecarregado. Eu não tinha a ver com pecado, não tinha a ver com o meu relacionamento com Deus estava afetado. Era uma realidade que eu estava enfrentando. E o que eu fiz? Eu fui para casa e disse para minha esposa, eu não quero sair, vou ficar aqui, me recuperar. E melhorei, entende? Então, nós precisamos entender isso. No passado, meus irmãos, se eu contasse essa história para alguns irmãos crentes, eles iam dizer que eu estava em pecado, né? Olha ali, pastor, como é que pode, né? Porque não estão entendendo que nós somos complexos. Agora, isso fez com que eu buscasse mais a Deus, entende? Isso fez com que eu orasse mais, pedisse mais ajuda de Deus, procurasse entender, procurasse ver se as vitaminas do meu corpo estavam tudo equilibrado, e foi. E graças a Deus, foi só naquele período, foi curto, né? Eu estranhei porque eu nunca tinha enfrentado isso. Mas talvez vários de vocês já enfrentaram. Talvez não souberam lidar, talvez tiveram medo de compartilhar com alguém. Porque infelizmente tem certos aspectos emocionais para o crente que ele tem dificuldade de lidar por ligando tudo à questão espiritual, no sentido do pecado. Que é espiritual no sentido de toda a nossa vida. Mas nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para irmãos maduros, para pastores conselheiros que você confia, e eles podem dar direção, orar com você, te ajudar. E eu comecei a lidar com essas coisas antes mesmo de ir para o Palavra da Vida, né? Como na época com 20 anos de idade, um amigo que eu tinha, grande amigo, e eu lembro que ele chegou na minha casa umas 6 horas da manhã, ele tremia e chorava. Ele era mais velho que eu, um jovem, e ele estava empurrando uma bicicleta. Ele não conseguia subir na bicicleta, e quando eu fui falar com ele, ele só dizia assim para ele, me ajuda, eu estou com medo, eu tenho medo de tudo, eu estou com medo de tudo. Eu percebi ali que ele estava tendo uma crise de ansiedade e pânico, eu não sabia todos os detalhes sobre isso, mas eu fiz o que a Bíblia, algumas orientações bíblicas, né? Quando Elias ficou com medo e com pânico, pedindo para morrer, o Senhor mandou comida para ele, não foi? Mandou ele descansar, foi isso que eu fiz. Eu chamei ele para dentro, fui lá, comprei um pão, um café bem gostoso, aqui, senta comigo, vamos tomar café. Ele já foi melhorando. Relacionamento faz diferença. Nós precisamos de amigos assim, irmãos assim. Não tem a ver com o café, o pão, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com vida na vida. Você pode tomar café em qualquer padaria, em qualquer lugar, mas é diferente quando você faz isso com pessoas que estão prontas a lhe ajudar. Então, por isso que a Bíblia fala muito da mesa, né? O Senhor Jesus, inclusive, fala que vai cear conosco um dia de novo, né? Apocalipse fala de bater o coração, de bater na porta, abrir a porta, eu cearei com ele comigo. A questão não é cear em si, é a comunhão e o relacionamento que a ceia promove. E depois eu pude ajudá-lo a ele descansar, ele dormir um pouco, e nós marcamos uma consulta e eu acompanhei ele. Eu lembro que a gente ia, né, ele empurrando a bicicleta, porque depois eu ia levá-lo para casa, e ele não tinha coragem de subir na bicicleta. E ele pedia para que eu segurasse ele. E tudo era muito novo para mim, né? Mas eu tinha que tocar nele, eu tinha que segurar no braço dele, porque ele sentia que alguém estava com ele ali, né? Graças a Deus ele passou por isso, enfrentou, venceu, e Deus o abençoou. Então, isso acontecer com você, né? Você precisa de irmãos queridos, de amigos, maridos e esposas que compreendam um ao outro e que detecte, por exemplo, se tem alguma questão espiritual envolvida. Pode ter pecado não confessado, pode ter, talvez está vivendo uma situação que não está tratando, está escondendo. Isso é um fator que pode
potencializa essas questões de ansiedade, porque gera culpa. Então, busque ajuda, peça, tem amigos confidentes. É claro que a gente não deve falar nossos problemas para todo mundo, né? Infelizmente. Eu lembro de uma história de um pastor, amigo, que disse assim, né? Quando estava contando certa coisa para mim, ele disse assim: por favor, não perca o juízo. Aí ele contou que tinha um pastor que era conselheiro, e as pessoas contavam uma coisa para ele. Aí um dia ele ficou velho, perdeu o juízo e começou a falar para todo mundo o que ele ouvia. Não perca o juízo, né? Hoje eu conto as coisas para os amigos, eu digo: não perca o juízo, é só nós aqui. Então, mas é importante ter alguém para você compartilhar. Não despreze o aconselhamento bíblico. Não trate o aconselhamento bíblico como inferior a outras áreas do conhecimento, como psicologia e a psiquiatria. Claro que é uma área médica, trata de outras questões, mas está diretamente ligado ao emocional. E eu sei de psiquiatras que ainda dão remédio, mas ele não sabe nem o que ele está tratando, né? A ideia de testa para ver se vai funcionar ou não. O aconselhamento bíblico, meus irmãos, deve ser a nossa primeira opção. E eu não estou dizendo que você não possa ter ajuda de outros profissionais, e eu, como conselheiro bíblico, eu sou o primeiro a falar: vamos juntos aqui, você vai precisar de um remédio, alguma coisa para trazer você de volta pelo estado que você está, depois, graças a Deus, porque tem tratamentos assim. Mas o aconselhamento bíblico é muito importante para, às vezes, nos ajudar numa conversa, numa direção, a ver a perspectiva do Senhor, nesses momentos que nosso coração está abatido, tristeza, e às vezes até não conseguindo lidar com algumas áreas da vida. E nós precisamos lidar com as áreas da vida. E a pior coisa que tem é quando esse fardo, de fato, ele é solitário. Não é? Quando você não tem ninguém que você possa compartilhar. E eu já aconselhei pessoas que não tinham coragem de falar para ninguém, nem para o marido, nem para a esposa, porque a pessoa não era o primeiro a botar para baixo. Frescura, seja homem, né? O que você está pensando? Olha, não é assim, é muito mais complexo que isso. Por isso, tenha sensibilidade espiritual, inclusive para ajudar espiritualmente, se for algo realmente envolvendo pecado, desobediência. E às vezes não, às vezes é questão de que precisa de descanso mesmo, precisa de ajuda mesmo. Uma fratura interna, né? Instabilidade, cegueira, é algo que nós podemos ter. Então, algumas consequências aqui da ansiedade. Lá em Tiago 1,8, pode abrir lá. Interessante como fala de momentos que a pessoa está instável. Isso não é bom. Tiago 1,8 diz assim, verso 7 diz que uma pessoa... Vamos ler a partir do 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Tiago 1,5 até o 8. E sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, peça com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. E essa palavra aqui, né, inconstante, a ideia de rasgada por dentro, né? A instabilidade, insegurança, é uma palavra ligada à ansiedade no Novo Testamento. Então, a ansiedade traz essa ideia no Novo Testamento, de alguém rasgado por dentro, que não consegue lidar com aquela emoção, e muitas vezes, se ele não trata, ele fica inseguro e instável, né? Por isso que precisa de ajuda.
Vai produzir tensão, né? Peso contínuo no coração. Provérbios 12, 25 nos mostra isso. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Olha só, a ansiedade, ela faz o quê? Abate, deixa a pessoa mal, não consegue fazer as coisas, com o espírito esmorecido. Mas uma boa palavra, olha como o aconselhamento é importante, como ter crentes maduros para conversar conosco é importante, que muitas vezes quem está ansioso, né, ele só consegue ver a nuvem chuvosa e os raios ali na cabeça dele, ele não consegue ver além, mas a boa palavra vê além, mostra outras perspectivas, e você pode, puxa mesmo, por que eu estou focado só nisso aqui? Eu posso confiar no Senhor. E cegueira também. A ansiedade impede que o ansioso veja os benefícios e as bênçãos presentes de Deus, gerando uma perspectiva pessimista e crítica. Então, eu não vejo bênção, eu não consigo ver que Deus está cuidando de mim, que Ele me sustenta, que eu tenho um lugar para morar, que eu tenho irmãos, que eu tenho... Não, tudo é negativo. Ele perde essa perspectiva de ver as bênçãos de Deus. Salmo 68, 19 nos ensina sobre isso. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é nossa salvação. Anota esse versículo, memorize ele, coloque em algum lugar. O Senhor, dia após dia, leva o nosso fardo. O Senhor Jesus falou sobre isso, né? O fardo dele é leve, a gente troca de fardo. E Ele cuida de nós. Então, nós precisamos entender isso, para não viver uma vida de murmuração, pessimista, não vendo a bondade de Deus. E Harold Derby, ele falou sobre o ciclo exaustivo, né, que ele teve de preocupação. Ia dar algumas palestras. Então, 2 noites inteiras de insônia. Uma noite antes, sofrendo sobre o que ele devia dizer, né? E todo o preparo nos dias anteriores. E uma noite depois, sofrendo sobre como poderia ter falado melhor. A gente nunca vai acertar, você tem que preparar, tirar, ver com entrega. E depois que você fez, Deus abençoe, né? Podia ter falado, beleza, mas não vai sofrer por causa disso. Aqui é um exemplo simples, mas pode acontecer em várias áreas. Conheço gente que é ansiosa na hora de comprar roupa. Ixi, eu acho que eu mexi com um monte de gente aqui agora. Mais mulheres do que homens, mas tem homem também que pode ser assim, né? Ansiedade terrível, porque não consegue escolher, vai e tal. Aí compra, chega em casa, ai meu Deus, como não devia ter comprado essa, devia ter comprado a outra, não sei o quê. Relaxa, né? Aprenda a lidar para que você não sofra, porque vai sofrer em tantas outras áreas. E quando vier problemas maiores, aí é que, né, você vai ser testado. E nós vamos enfrentar problemas, meus irmãos. Vamos enfrentar o problema dos anos que vão passando, vamos ficando mais velhos, menos vigorosos, e vai vir certas coisas que nós precisamos deixar de fazer, ou fazer tomando mais remédios, talvez, né? Mudando a alimentação, mudando horários. Vai vir questões de trabalho, vai vir questões de perdas, de possíveis tragédias que podem acontecer na nossa família, na nossa vida. E a vida é assim. Nós precisamos entender. E o crente maduro, ele se antecipa trabalhando sua mente e o seu coração. Impacto total da ansiedade no ser humano, né? Como ela afeta o ser integral. Cansaço físico, cansaço profundo, insônia, taquicardia, pressão alta, úlcera, asma, perda de peso, tontura, tremedeiras, estômago convulsivo, né? Espástico,
e alterações na química do sangue. Incrível como que a ansiedade pode fazer isso com o seu físico. Entende a importância da gente cuidar? Provérbios 17 vai falar sobre essa questão. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha só. Quem tem o espírito abatido, ansioso, tristeza, sequidão nos ossos. Não é? Também tem aspectos emocionais, infelicidade constante, espírito crítico, murmuração, descontentamento profundo e depressão. Né? A gente já mencionou aqui esse texto de Provérbios 12, 25. Né? A ansiedade no coração pode abater alguém. Então ela fica com espírito crítico, descontente, não é? Ainda aspectos sociais e profissionais, né? Aqui nós temos aí em Lucas, principalmente, aquele momento de Jesus com a Marta, né? Que estava ali não vendo o que ela podia aproveitar e achando que o certo era só ficar na outra situação do trabalho. Claro que ela estava servindo, querendo melhor, mas não estava enxergando tudo. Então, querendo colocar a culpa no outro, né? Querendo achar que ela que estava certa. Autocomiseração, distração, falta de concentração, problemas de memória que afetam o desempenho e as relações. E interessante que Jesus deu uma grande lição para ela, né? O que o Senhor Jesus disse para ela? Uma coisa só importa. Né? E a sua irmã escolheu a melhor parte. Não é que era errado servir, não. Não é que era errado limpar e deixar tudo organizado. Isso tem sua importância. Só que tem coisas que eu posso dosar. Entende? Eu posso trocar determinados momentos algo que é bom por algo superior. E a gente precisa ter sabedoria para isso. E aqui, minhas irmãs, tome cuidado para fazer da sua casa um lugar que as pessoas nem querem ir. Talvez nem seus filhos e seu marido. Porque não pode mexer nada, tudo tem que estar impecável. Cuidado com isso. Né? Eu escutei uma frase que eu gostei demais uma vez. Na verdade, eu li na casa de um professor meu do Palavra da Vida. E era assim: minha casa, meu lar, na verdade, né? É suficiente, minha casa é suficientemente limpa para ser saudável e suficientemente bagunçada para ser feliz. E eu entendi isso. Porque é gostoso uma casa toda organizada. Mas se você tem criança e às vezes você vai brincar com elas, vai ter uma baguncinha boa. E você pode ajudá-la depois. Às vezes nem sempre certas limpezas vai poder ser feita. E às vezes você vai dizer, não, eu te ajudo depois, vamos descansar. Do que você ter um peso. Cuidado com isso. Faça da sua casa um lar, viu? Não uma loja que alguém vai entrar para comprar, né? Para você viver bem. E esse aspecto aí de ser saudável, ser feliz é importante. E aspectos espirituais, o sufocamento da fé pelos cuidados desta vida e o medo paralisante dos homens em oposição ao temor do Senhor. A semente que foi lançada à beira do caminho, entre espinhos, né? No texto de Lucas, foi sufocada pelas coisas dessa vida, pela ansiedade, pelas preocupações. Então, a ansiedade tem consequências físicas e emocionais, sociais, profissionais e espirituais. Então, a escapatória, né? Como nós podemos lidar? 5 princípios para um novo estilo de vida. Está escrito errado aí, tá bem? É novo estilo de vida. Abra sua Bíblia para Filipenses capítulo 4, versos de 4 a 9.
Estes são os pensamentos, não são pensamentos mágicos, né? Passageiros. São princípios bíblicos que devem ser aplicados de modo constante e coerente para produzir uma nova maneira habitual de reagir perante situações potencialmente cheias de ansiedade. O objetivo é a formação de um novo hábito espiritual. Então, Filipenses 4, de 4 a 9, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem ansiosos, preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, alguns princípios aqui, alguns passos. Primeiro, os primeiros dois, ancorando-se na alegria e na presença. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E 4:11, digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo, ele tinha um estilo de vida alegre no Senhor. Não é que ele não passava por momentos difíceis, de tristeza, mas era o fruto do Espírito mesmo aqui, frutificando, produzindo na sua vida. Então, uma escolha consciente e habitual. As circunstâncias mudam o tempo todo. Deus não muda. A alegria se baseia na imutabilidade divina. Não é uma alegria baseada em circunstâncias, entendem isso? É uma alegria produzida por quem Deus é, pelo caráter de Deus, por tudo que Ele fez por você através do seu Filho, e você pode desfrutar disso. Então essa é a ideia do texto: cultive a alegria no Senhor, alegrem-se no Senhor. Procure olhar para todas as situações da vida e ver a mão de Deus ali. E você vai poder enfrentar momentos possíveis de ansiedade de uma maneira melhor. Também cultivar a prática da presença de Deus. Verso 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, porque Ele está conosco, não é? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E perto está o Senhor também, porque Ele vai voltar, está perto de voltar. Lembre-se ativamente de que perto está o Senhor. Você não está carregando o fardo sozinho. A proximidade de Deus altera o peso da realidade. Então lembre-se sempre disso em situações de possível ansiedade. Eu posso me alegrar independente das circunstâncias, porque o Senhor está comigo. As duas coisas estão juntas. A alegria por causa da presença de Deus. Terceiro, a engenharia de uma oração que vence o mundo. No momento exato em que surge a situação preocupante, volte-se para o Senhor e pergunte: qual o teu propósito? Como eu devo reagir aqui? E orar. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, a situação de ansiedade, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, primeiro, a questão de entender que Deus é soberano.
Oração soberana nesse sentido, enxerga a grandeza absoluta de Deus acima do problema. Volte-se para Ele, diante de Deus, porque só Ele pode nos ajudar. Uma oração constante, aplicada em tudo sem exceção. Uma oração fervorosa e humilde, que expressa através das petições e súplicas sinceras. Não é isso? Pela oração e pela súplica. Uma oração específica apresenta petições exatas, não generalizadas ou vagas, né? Faça os seus pedidos ao Senhor. Uma oração grata, né? Feita com ações de graça, como o texto diz, ativando a memória da provisão e proteção de Deus no passado. Deus cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando. Deus é bom, Ele tem um plano para a sua vida, Ele está realizando esse plano. Aquele que começou a boa obra em você, há de terminá-la, há de concluí-la até o dia de Cristo. A palavra de Deus é clara em dizer isso para nós. Satanás vai tentar confundir muitas vezes a mente da gente quando estamos mais fracos, mas nós temos que lembrar de quem nós somos filhos. Então, ore entendendo que o Senhor que você ora é soberano, grande. Ore constantemente, ore de uma forma fervorosa e humilde. Ore de forma específica sobre aquilo que você está precisando e passando, e agradeça. Agradeça pelo que o Senhor tem feito na sua vida, com gratidão. Então não deixe a preocupação tomar conta. Antes que ela tome conta, você vai orar. Entende? O texto fala exatamente isso, não é? Não fiquem preocupados, mas antes, em tudo, seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. E os princípios 4 e 5, alinhando o pensar e o agir. Então, a mente, você precisa desenvolver um pensamento bíblico. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que deve ocupar o pensamento de vocês. Aqui dava um sermão, né, para a gente explicar, uma aula só para explicar cada termo, mas você não é fácil de entender, não é difícil de entender, porque nós queremos aqui, por causa do tempo, pensar no princípio. Os sentimentos tendem a seguir os pensamentos e as decisões da mente. Então, trabalhe na sua mente para que aqui você tenha aquilo que agrada a Deus, que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro. Cuidado com besteira, com lixo na sua mente. Cuidado com o que você está lendo. Cuidado com o que você está consumindo no Instagram. O dedinho, só porcaria às vezes. Leia bons livros. Faça o seu devocional. Né? Eu não estou falando aqui só de ler a Bíblia o tempo todo. Bom se a gente pudesse, né? E fizesse. Não é ruim não, você vai ganhar muito. Mas você pode ter outras coisas boas. Por isso você precisa saber. A série que estão assistindo lá no trabalho, vai assistir a um monte de porcaria. Talvez tenha até uma história legal, mas um monte de coisa que não é justa, não é verdadeira, não é próprio para um crente. Tudo isso vai afetar a sua mente. A nossa mente, irmãos, é fantástica, porque se nós alimentamos nossa mente, né, mente e coração, nós vamos estar ganhando muito. Então é isso que o texto diz. Então, geralmente, pessoas que têm ansiedade profunda, que estão lidando com isso, elas são derrotadas na sua mente. É aqui que os pensamentos maus vêm. É aqui que ela vai ser, vai começar a pensar só em coisas ruins, né? Que ela não vai ser pessimista, ela não vai pensar na bondade de Deus, ela vai ser crítica. É aqui. Por isso que o texto diz que a gente precisa cuidar com o que nós vamos colocar na nossa mente, com tudo aquilo que é puro, verdadeiro, justo, amável, e é isso que deve ficar na nossa mente. Pode ligar esse?
Alô, som. E o outro princípio, alô? O outro princípio tem a ver em cultivar ações bíblicas. Verso Filipenses 4:9, que diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o apóstolo Paulo dizendo, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Está vendo? Aqui ações bíblicas, colocar em prática. Sob certos aspectos, a preocupação serve como um alarme sonoro. Em que sentido? Eu estou tendo algumas questões ali, eu preciso avaliar minha vida. Eu preciso, o que eu estou fazendo com a minha vida que estou gerando esse tipo de coisa? Ou não, ou estou deixando de fazer? E aqui envolve tudo. Esses dias teve um aluno no seminário, alguns dias, problema, dor no peito, tendo que ir para o hospital, e aí ontem eu tive uma conversa com ele, chamei, na verdade eu liguei para ele, e eu disse para ele: o seu copo está muito cheio. Quem falava isso para mim era pastor Bill Queruel, um outro mentor. E às vezes quando o nosso copo está muito cheio, ele vai transbordar. Transborda, afeta a família, afeta a saúde, afeta tudo. Ele está com um trabalho prático, numa cidade perto de Iguatu, como pastor, cuidando da igreja, estudando no seminário, cuidando da igreja. Aí pega tudo que ele vê na frente, ele pega para fazer. É a semana de música, é não sei o que, vai para o acampamento agora. Falei para ele: o que você quer? E a esposa dele: pastor, converse com meu marido. Tem que aprender a dizer não, meus irmãos. Tem que aprender quais as batalhas você vai lutar. Agora não dá para dizer não para tudo. Deus quer que você sirva. Tem pessoas que vão ter maiores capacidades, maiores energias, mas ninguém é igual. Então, ele precisa, o que ele está precisando? Descansar. Porque o estresse vai vir, a estafa vai vir. Então, cuidado com o copo cheio demais. Não é para ficar vazio demais também não, né? Não vou fazer mais nada, porque não. Deus dá capacidade para nós. Mas às vezes a gente não está cuidando, e a família é prejudicada, os filhos são prejudicados, a saúde é prejudicada. Então qual é a ação? Assim como a dor no corpo nos leva a procurar alívio médico, ansiedade na área espiritual, emocional, deve nos empurrar imediatamente para ações bíblicas concretas. E a ideia aqui do texto é praticar o que temos aprendido, e o resultado é a paz de Deus. Então a paz de Deus vem como um resultado de nós cultivarmos a alegria do Senhor, cultivarmos a presença de Deus, de nós orarmos, de nós ter a mente com as coisas boas e de nós praticarmos a palavra do Senhor em obediência. Aí o resultado é a paz que excede todo o entendimento. Então como é que funciona? Ciclo da paz, um sistema integrado aí, né? Início do estímulo, situação de ansiedade surge na nossa vida. Primeira fase, alegria, a imutabilidade, presença, achar a proximidade. Alegria do Senhor, presença do Senhor. O que eu faço? Comunico com quem? Com Deus. Aqui é oração. Transfiro o fardo para Ele. Você pode confiar. E terceira fase, a resposta que eu dou. Essa resposta envolve pensar bíblico, calibrando a mente e agir de modo bíblico, movendo o corpo para fazer aquilo que Deus quer. O resultado, um novo estilo de vida, blindado contra a angústia, a paz de Deus. Blindado aqui é no sentido de amenizar, né? Não estou dizendo que a gente não podemos ter momentos de luta, de dificuldade, mas você vai saber lidar com isso. Então, é o que Deus tem para nós. E como diz Filipenses 4:7, vamos falar todos juntos? Vamos lá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Filipenses 4:7. A paz não é ausência de problemas. É a presença de Deus guardando ativamente sua mente quando você decide confiar o controle a Ele. Pratique de modo diligente, persistente e constante esses princípios. Amém?